os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Olá pessoal, bom dia de novo, aqui é Murilo Salmito, a gente está falando hoje sobre propaganda eleitoral. Vou me reapresentar porque pode ser que alguém tenha chegado só agora. Eu sou servidor da Justiça Eleitoral, atualmente eu sou chefe de gabinete do ministro Lewandowski no Tribunal Superior Eleitoral e sou servidor da Justiça Eleitoral há 15 anos, tenho muito orgulho disso e fui convidado pelo IEJA para falar sobre propaganda eleitoral, um tema que é sempre instigante e muito interessante para quem tem alguma afinidade com o direito eleitoral. E aqui o professor já me passou algumas das perguntas, fico muito feliz que vocês estejam mandando as perguntas, mandem à vontade, que eu não consegui responder, eu prometo que eu consigo responder pelo WhatsApp, passo para o professor, ele passa para vocês, mas eu vou responder algumas das perguntas que chegaram, tá? Vou ler aqui, me mandaram por WhatsApp, vou ler para vocês. Mandado pelo Luiz Vinícius. Alguns ministros do TSE da Comissão de Propaganda vêm decidindo que o pedido de remoção de propaganda por poder de polícia, ainda que promovido por diretório municipal contra a propaganda de pré-candidato ao pleito de presidente, é de competência do TSE. Alguns juízes zonais aceitam sua competência? Qual a jurisprudência dominante na corte? Luiz, se eu entendi sua pergunta, você está me perguntando a respeito do poder de polícia, de diretório municipal e sobre como é que está a jurisprudência atualmente. Acreditem, não houve nenhuma representação de propaganda da eleição nacional a respeito de outdoor nessa eleição que eu tenha conhecimento, que tenha chegado ao plenário e que eu tenha conhecimento da maneira geral. Aí você vai me dizer, não teve representação de propaganda eleitoral do pleito presidencial? Teve, mas vocês ouviram falar, eu acho que todo mundo ouviu falar, que foi a representação, me permitam se eu estiver falando errado, porque eu nunca fui ao festival e eu já sou meio velho, então eu não acompanho muito o cenário musical brasileiro. Mas eu acho que Lollapalooza, o festival, não sei se o nome é esse, mas nesse festival houve uma manifestação política, eleitoral, talvez, de um cantor, não sei se foi o Pablo Vittar, mas nessa representação foi julgada a liminar pelo ministro Raul Araújo. Lembra que eu falei dos 3 ministros da propaganda? Raul Araújo, na época era Raul Araújo, Carlos Veloso Filho e Maria Cláudia, caiu com o ministro Distribuição Livre, tá? Com o ministro Raul Araújo, em que ele decidiu que aquela manifestação era ilegal, era ilícita, e proibiu que houvesse manifestações, né? Vocês já viram pelo teor do que eu já falei, que é uma decisão discutível de maneira eleitoral, claro, a partir dos princípios do que eu relatei aqui. E naquela decisão, ele disse que aquela conduta era imprópria, né? Aí você vai dizer assim, Murilo, teve pedido de voto? Do teor que eu vi sair na imprensa, não teve pedido de voto, o que não permitiria talvez que a decisão saísse como saiu. Ali tem uma tutela de que não se repetisse, o que também a gente já viu que é discutível, considerando que o vetor é a liberdade. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, nesta eleição nós não tivemos essa representação ainda por outdoor, e eu sei como fato e por relatos que existem muitos outdoors no país, certo? O juiz eleitoral não tem competência para tomar essa decisão, a competência segue do TSE, a jurisprudência do TSE nunca vacilou, ou seja, o TSE nunca admitiu que essas ações pudessem, ou que esses juízes pudessem, seja por poder de polícia, seja provocados por representação, agir nessa propaganda nacional, tá? O TSE nunca... A gente costuma dizer essa expressão, né? Quando a jurisprudência ela é consolidada,
e que ela jamais foi alterada. Ou seja, o TSE nunca vacilou em relação à própria competência, nunca vacilou em relação à ilegitimidade dos diretórios municipais e nunca vacilou no sentido de que os juízes estaduais podem fazer isso, tá? Mas aí tem um aspecto interessante, Luiz, que eu vou tentar falar de maneira bem sucinta, eu acho que tem no slide, é que o CPC mudou em relação às decisões proferidas por juízes incompetentes. Antes, essas decisões eram nulas. Agora elas vão para uma ratificação, elas valem até que o juiz possa confirmar ou não essa decisão. O TSE ainda não aplicou isso, porque normalmente quando é incompetente o TSE é intolerante, mas pode ser que o TSE venha ratificar uma decisão de juiz eleitoral, só que ainda não aconteceu. Então isso não quer dizer que não vai acontecer, mas a rigor eu fico com o que nós temos, e o que nós temos é: o juiz eleitoral não é competente, o diretório municipal não tem legitimidade e a propaganda eleitoral por outdoor da eleição presidencial, ela somente pode ser afastada aqui. E aí, pessoal, foi boa a sua pergunta, Luiz. Eu acho que nós temos um slide, mas eu já vou antecipar, porque é o seguinte, olha que coisa interessante. Eu falei mais cedo que o grande divisor de águas é o dia 15, que inaugura o processo eleitoral. Eu falei que antes disso só é propaganda eleitoral antecipada ilícita, ou seja, ela só é glosável pela legislação eleitoral, pelo 36 mesmo, se ela tiver o pedido expresso de voto. Falei isso e isso é verdade. Agora tem uma peculiaridade, que a pergunta do Luiz me remeteu, é que o outdoor é um meio que ele é ilícito antes e depois da eleição. Então o TSE tem jurisprudência consolidada no sentido de dizer que o outdoor, a propaganda eleitoral por outdoor, se ela tiver caracteres eleitorais que não pedido de voto, ainda assim ela pode ser glosada. Repetindo, não é o assunto da nossa aula, por isso que eu não falei isso especificamente, mas a pergunta do Luiz é relevante, vocês são estudiosos de direito eleitoral, querem saber. Murilo, o que você está me dizendo? Vou tentar ser o mais direto e simples possível, até porque a gente tem outros assuntos para falar. Propaganda eleitoral em outdoor, antes do período eleitoral, pode ser multada, ou seja, pode ser glosada, se ela tiver caractere eleitoral e não precisa ter o pedido explícito de votos, tá? Caso hipotético, vou usar Emael hoje de vítima, por assim dizer, para não polemizar com o já polêmico pleito que se aproxima. Emael, o outdoor dele, e Emael tem uns projetos, é um grande líder e é o melhor para os problemas que nós estamos enfrentando, mas não tem vote Emael, no próximo pleito, lembre do Emael, não tem nada ligado a um pedido de voto expresso. Provavelmente esse outdoor vai ser mandado retirar e é ilícito. Por quê? Qual é o vetor aí? É que é uma propaganda que é ilícita tanto antes como no período eleitoral, e com essa a Justiça Eleitoral tem mais rigor. Então tudo, e aí sendo o mais simples possível, tudo que é proibido no período eleitoral, se for feito antes, ele é visto com mais rigor. Então até se dispensa, olha só, até se dispensa um pedido de voto. Luiz, espero ter respondido a tua pergunta, vou passar para a próxima. Caldas, esse foi o Luiz Felipe, agora é o Caldas Luiz, é isso? Caldas Luiz. Quais as condutas vedadas mais praticadas em ano eleitoral? Também não é tema da nossa aula, mas vocês são... isso mostra até a vontade de vocês de estudar o direito eleitoral e se aprofundar, então eu vou falar de maneira super rápida. Eu acho que a melhor maneira de ver isso é o seguinte, abuso de poder político e econômico, abuso de poder político e econômico está disciplinado na Lei 64/90, artigo 22. É quando o agente político, ele usa dos poderes ou do seu dinheiro ou do dinheiro do Estado para praticar condutas para influenciar o pleito de alguma maneira, tá? Então ele desenvolve uma política, ele usa uma propaganda para influenciar o pleito. Conduta vedada é o abuso de poder político e econômico típico, ou seja, tipificado, para ser mais preciso, tipificado pelo legislador. Onde é que você encontra as condutas vedadas? A sua maioria, a partir do 73. Mas o 73 é o artigo-chave de conduta vedada. Tudo que ele colocou no 73 são as condutas abusivas mais comuns na eleição. É como se o abuso de poder político e econômico fosse um tipo aberto, obviamente, e como se fosse aquelas situações mais comuns, aliás, visa combater
os desvios de poder praticados na eleição. Mas o pupurri, o sucesso, o que mais acontece está no artigo 73 da 9.504, que é dar aumento a servidor público no período que não pode, nomeá-los, que é fazer propaganda institucional com viés eleitoral. Está tudo disciplinado no 73. Então, o pupurri do que os políticos mais fazem no período eleitoral está no 73, que são as condutas vedadas. O artigo 73, eu acho que eu estou com ele aberto aqui, eu posso até ler para vocês, mas eu não vou não, porque a gente está com um tempo curto. Dê uma olhada no 73. Aquilo ali é como se o legislador, assim, ó, o que eu mais vi foi isso. Então, porque eu não vi tem um 22, mas porque é clássico, porque é comum, porque acontece em todo pleito, é o 73. Ele já teve a oportunidade de disciplinar. E aí eu abro um parênteses, gente. É que eu falei das reformas eleitorais, elas são frequentes. Mas a melhor lei eleitoral que nós temos, na minha modesta opinião, é a Lei 9.504, de 97. Ela é uma lei bem escrita, bem temperada. O legislador é como se o legislador tivesse tido tempo de fazer a lei. Então, a sua redação, principalmente a redação original, como ela saiu, já era uma lei muito boa. É comum na legislação eleitoral, nessas reformas eleitorais que a gente vê a cada pleito, que você tem ali dispositivos mal escritos. Vou dar um exemplo, 30A. O 30A fala em arrecadação e gastos ilícitos de recursos durante a eleição, certo? Só que o 30A, veio numa das reformas, ele é um artigo tudo ou nada. Então, se eu arrecadar ilícito de caixa 2, certo? Só para dar um exemplo, como é um artigo que não está na 9.504, mas é fruto das reformas. Ou você caça, ou você não faz nada. Não tem multa, não tem perdimento de valores, não tem restituição de valor por gasto ilícito. Ou você caça, ou você não faz nada. Ou é um tudo ou nada. Então, aí eu volto para o conduta vedada do 73. A 73, na sua redação já original, ele dizia o seguinte, olha, se você praticar isso, você quis influenciar no pleito, é uma presunção legal. E eu posso te multar ou te caçar. E aí ele dá uma gradação da multa. Então não é toda conduta vedada que caça automaticamente. Porque, por exemplo, pode ser uma conduta vedada que teve pouco impacto na eleição, ou quase que nenhum impacto. Nomeou um servidor público. Eu preciso caçar alguém porque ele nomeou um servidor público violando o 73? Me parece desproporcional. Mas eu tenho que multar? Devo. Entendeu? Então, a legislação eleitoral, ela tem essa qualidade, quando você fala em 9.504, as reformas não têm essa qualidade, e as mais tocadas, para te responder objetivamente, é o do 73. Vou seguir aqui o Luiz Vinícius agora. Nossa, só tem Luiz, Caldas Luiz. Luiz Vinícius de novo. Se a propaganda antecipada é ilegal, só pode ser considerada aquela que se pede explicitamente o voto. Já paro aqui e digo que sim, pela jurisprudência atual, a não ser que eu esteja falando de um artefato de propaganda ou de um método de propaganda que também é vedado no período eleitoral, e aí o pedido explícito de voto, às vezes ou essa exigência ela é temperada pelo conjunto da obra. E aí o operador do direito vai ter que fazer essa diferenciação, tá? Isso é a jurisprudência atual do TSE. Aí ele segue, a propaganda antecipada negativa e ilegal só pode ser aquela que pede explicitamente pelo não voto. Também há essa regra, eu posso dizer que, de maneira geral, sim, mas aqui eu não me incluo fake news e aqui eu não incluo modo vedado de propaganda, ou seja, para ser bem claro, o outdoor, por exemplo, impulsionamento de conteúdo, por exemplo, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas nesses casos eu posso ter um temperamento do pedido do não voto, tá certo? Mas a regra geral, não voto. Se eu preciso do pedido de voto, na antecipada eu também preciso do não voto, exceto nessas situações especiais. Fake news, artefato proibido. Espero ter respondido. Outra é, mesmo quando aqui... Essa eu não entendi, mesmo quando a petição se refere exclusivamente ao poder de polícia. Os juízes eleitorais têm poder de polícia, os TREs, os membros têm poder de polícia, né? E os ministros têm poder de polícia. Mas esse poder de polícia, gente, tem que ser feito com uma parcimônia incrível. Eu até comentei aqui um exemplo de que, por exemplo, tinha alguns outdoors aqui perto do DF, referentes à eleição presidencial, e nenhum ministro da propaganda mandou tirar, de ofício. Ele podia, mas não fez. Aí eu fiquei pensando, você já pensou se um membro do TRE vai lá e manda tirar? Ele diz assim, aí ele está presumindo que o ministro mora aqui ou que não passou por lá, o que eu acho perigoso. Então, assim, essa atuação de ofício ela tem que ser muito, mas feita com muita parcimônia. Porque é poder de polícia? Tem. Mas o judiciário agindo de ofício é sempre um negócio que gera causa espécie
mesmo aos operadores do direito, eu nem digo da população. Porque juiz é a terceira parte, o juiz está ali para julgar, não está ali para atuar como um ator do processo eleitoral. E acontece, gente, se você for nos municípios pequenos, você vai ver às vezes um juiz muito voluntarioso, que nem sempre é bom. E os outdoors, tem juiz zonal que manda retirar outdoor do pré-candidato a presidente com base no poder de polícia. Aí caberia a reclamação ao TSE, aí a reclamação que todo mundo conhece, por usurpação de competência, e o TSE pode decidir nesses casos diretamente, né? Se houver esse abuso. Mas aí tem que ser o pré-candidato prejudicado, porque nós não podemos também acionar o TSE em regra quem não tem legitimidade ativa para fazer esses casos, certo? Essas ações. Eu espero ter respondido as perguntas ou sido claro, é o que me vem à cabeça no momento, e aí qualquer coisa vocês passam para a coordenação e aí a gente segue conversando. Bom, vamos voltar à nossa aula. Sujeito passivo e prévio conhecimento a gente já falou. Acho que a próxima a gente já falou, mas eu vou retomar aqui, né? O entendimento jurisprudencial que exige a demonstração do prévio conhecimento, ele é exigido sim. Alguns casos ele é presumido, tá, gente? Por exemplo, voltando à avenida principal da minha cidade. Eu tenho uma propaganda lá, é difícil dizer que não teve prévio conhecimento, né? Aí é o caso concreto que vai dizer essas nuances. O sujeito ativo, né? Sujeito do processo eleitoral, partido, coligação, federação, lembrem, partido, coligação, federação, candidato MP. Esse caso aqui do ministro Carlos Horbach, hoje ele é ministro da corte titular, mas ele era substituto e foi o ministro das propagandas na eleição de 2018. Assim, quando você começa a atuar nos tribunais superiores, ou como servidor, ou como advogado, você começa a perceber as linhas dos ministros. Porque os ministros têm mais do que um estilo, ele tem uma forma de pensar, ele tem os pressupostos pelos quais ele passa quando vai decidir. Se você atua ali muito tempo, você começa a pegar, a entender. Então, do ministro Carlos Horbach, a impressão que eu tenho, pessoal, é que é um ministro que ele tem uma linha mais liberal. Ou seja, ele acredita muito que aquele princípio da liberdade, ele é o principal vetor numa propaganda e num período eleitoral. Então, eu vi pouquíssimos casos, e aí falo da minha experiência de ler as decisões, em que ele glosava as condutas, e ele continua sendo assim, ele já é ministro titular, a gente consegue ver um pouco mais, ele tem essa linha mais liberal, quando se trata de propaganda, quando se trata de liberdade, quando se trata em caçar mandatos, ele é um ministro muito técnico, e a linha dele é no sentido de mais liberdade, de preservar os mandatos, como princípio interpretativo. Isso é a leitura que eu faço das decisões. Olha o que ele disse aqui nesse caso, 0600-23227. Registre-se inicialmente que Jair Messias Bolsonaro não apresenta atualmente a qualidade de candidato, razão pela qual é parte legítima para o juizamento da representação. Vejam, pessoal, a representação aqui é uma representação do período pré-eleitoral. Vejam que quem são os legitimados? Partido, coligação, candidato e MP. À época dessa representação de propaganda eleitoral antecipada, Jair Messias Bolsonaro não era candidato, porque era antes do período eleitoral. Antes do período eleitoral temos candidatos? Não. Quem é candidato? Quem passa pela convenção é indicado e é registrado como candidato. Antes disso, você é um pré-candidato, uma figura que até há um pouco tempo não tinha nenhuma não tinha nenhuma referência legislativa. A figura do pré-candidato existe em pouquíssimos dispositivos, mas há bem pouco tempo não existia em lugar nenhum. Era uma construção jurisprudencial e lógico. Se você é candidato, é aquele que passou pelo processo legal de escolha, antes disso você tem o pré-candidato. Mas não tem uma definição legal do que é pré-candidato, ela é jurisprudencial. Então, ele pré-candidato, ele tem legitimidade para entrar com essa representação? Não, porque a lei não dá ao pré-candidato. Isso ainda não mudou. Vai mudar para 2022? Eu não sei. O Lula, atualmente, ele não tem legitimidade para entrar com quase nenhuma ação eleitoral, porque ele é pré-candidato. E quem é que entra, professor? Quem é que entra, Murilo? O Diretório Nacional, se for uma ação nacional, o Diretório Estadual, se for uma ação voltada ao Estado. Mas como ele é um pré-candidato presidencial, o juízo dele, ou das suas violações, ou dos seus interesses, é defendido no TSE, porque ele é o juízo da eleição presidencial, ok? Então, nessa representação, que o Bolsonaro ficou descontente com alguma outra atitude eleitoral, pré-eleitoral, na eleição de 2018, não foi reconhecida a legitimidade dele. Hoje ele é o presidente da República. Mas, como presidente, ele não é candidato, ele é presidente. Ele só é candidato quando ele foi escolhido em convenção,
for indicado e registrado na Justiça Eleitoral. Ok. Exceção à regra dos legitimados. Acontece muito raramente, pensem, vejam que esse julgado que eu achei é de 2002, de alguém que não é aqueles players tradicionais do processo eleitoral se sentir prejudicado. Por exemplo, uma empresa que tem o seu nome utilizado em favor de um candidato, ou uma empresa que tem o seu produto utilizado em favor do candidato. Então, excepcionalmente, isso não vem para a Justiça Eleitoral. Lembrem, Justiça Eleitoral, Direito Eleitoral, eleição, processo eleitoral. O que se discute fora disso, mesmo numa disputa entre candidato e empresa que participou do pleito, de pagamento e etc., isso é registrado, isso vai para a prestação de contas. Mas, ao fim e ao cabo, boa parte dessas ações, mesmo ligadas indiretamente à eleição, elas são resolvidas na Justiça Comum. Até ações que discutem diretório, a formação do diretório nacional de um partido, ações relacionadas à estrutura partidária, elas têm por foro prioritário, foro correto, foro da Justiça Estadual, porque é uma pessoa jurídica de direito privado. As relações dela de contratação e etc., elas são auditadas pela Justiça Eleitoral, mas as ações trabalhistas, tudo, tem que ser o foro próprio, tá, gente? Então, uma empresa eventualmente prejudicada no processo eleitoral, o foro tradicional dela é o da Justiça Comum. Excepcionalmente, eventualmente, se admite uma representação oferecida por entes que não expressamente legitimados na legislação eleitoral. Mas é tão raro, é tão pouco, que você vai achar pouquíssimos precedentes no âmbito do TSE. Esse aí é um caso de 2002, em que há essa previsão, mas isso não é a regra, ok? Os legitimados, legitimado passivo, legitimado ativo, eles são respeitados. Essas ações, quando não existem ou quando não tem legitimidade de parte, elas são extintas sumariamente. Essa é a regra da Justiça Eleitoral, do TSE, do TRE e dos juízes eleitorais. A propaganda eleitoral antecipada, conceito e evolução, eu vou pular, mas o slide eu mantive esse slide para saber que isso está em constante evolução, tá? Antes eu precisava fazer uma menção ou pretensão à futura candidatura para que isso fosse considerado propaganda eleitoral antecipada. Hoje em dia eu preciso do pedido expresso de voto. Dei uma lida no 36A. A interpretação que eu fazia do 36A, que para mim, me parece correta, e eu estou vencido se eu tivesse alguma relevância no jogo eleitoral, é que o 36A tinha que ser interpretado de maneira em seus exatos termos. Mas o TSE não decidiu assim. A partir do 36A, nada quase é propaganda eleitoral antecipada. Então, leiam ele que vocês vão dar show nisso. Eu trago esses slides, mas eu não vou me deter a eles, porque a gente não tem tempo. Mas o fato concreto é que agora precisa do pedido expresso de voto, ou do não voto, como bem lembrou aqui o nosso colega, e segue. Mas vocês vão ver isso com o professor que vai dar essa matéria e provavelmente dará de maneira brilhante. Só fico com a síntese, que é o conceito legal e jurisprudencial da propaganda eleitoral antecipada, pode ser resumido como uma manifestação realizada antes do dia 15 de agosto, que além de trazer toda a sorte de elogios ou críticas a pré-candidato, aspecto facultativo carrega em seus termos pedido explícito de voto ou de não voto, aspecto obrigatório. E olhe como é engraçado. Só para temperar essa discussão, mas eu não vou entrar nela. É que a legislação eleitoral, eu posso ter uma propaganda eleitoral, para ela ser antecipada eu preciso do voto, mas para ela ser conhecida como irregular, que é depois do período próprio, ela não precisa ter o pedido expresso de voto. Gente, olha que coisa interessante. Covid, o filho feio. Eu uso essa expressão porque... a partir do ministro Marco Aurélio, quem acompanha os tribunais superiores, ele gostava de dizer a frase, quando a jurisprudência era difícil ou polêmica, ele dizia assim, ele dizia que ninguém gosta de embalar o filho feio, né? Às vezes você tem uma decisão, uma jurisprudência que não é a mais adequada, ela não se mostra adequada, ela não passa pelo filtro do tempo de maneira tão boa. E aí, eu acho que esse caso do Covid é esse tipo de jurisprudência.
última eleição nacional, aliás, a última eleição que nós tivemos foi a eleição municipal. Aqui, em termos de terminologia, eleição que a gente vai ter esse ano, que é para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, ela é conhecida como eleição geral. E a eleição de prefeito e vereador é conhecida como eleição municipal. Todas acontecem no país inteiro, de maneira geral. Mas quando você fala em eleição geral, você fala em eleição nacional, ou que tem o cargo nacional mais importante, e esses cargos, e a eleição municipal, isso é da praxis do eleitoral. Eleição geral, eleição municipal. Em 2020 nós tivemos a eleição municipal. Eleição municipal sui generis. Por quê? Porque durante a eleição municipal, ou a eleição municipal foi diretamente impactada por essa pandemia que nós ainda vivemos no Brasil. Tecnicamente o Ministério da Saúde não chama mais de pandemia, mas essa doença que segue mesmo após o término oficial da pandemia, né? Que é uma doença altamente contagiosa. Eu, por exemplo, tive ela, falei aqui há pouco tempo, há um mês atrás, eu cessei meu ciclo de Covid pela primeira vez, eu resisti bastante. Mas é uma doença incrível de como ela se transmite, como ela transmite essa onda atual, muita gente pegou, enfim. Mas por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando do Covid? Porque ela mudou o calendário eleitoral. Desde a Constituição de 88, nós não tivemos uma alteração no calendário eleitoral, que não por norma, que não essa redução que eu já falei, mas, assim, ordinária, né? Mas eu tive a mudança do calendário eleitoral. O dia 15 de agosto foi jogado mais para frente pela PEC, que vocês lembram bem. O período eleitoral terminou mais à frente. Então foi uma situação absolutamente sui generis, que foi a última eleição. Até a nossa biometria, que é, como eu falei, o voto de vocês é mais bem cuidado que o dinheiro. Nos Estados Unidos, parênteses, a grande discussão entre republicano e democrata é se vão exigir carteira de identidade na eleição. Alguns estados exigem, outros não. Olha só, nos Estados Unidos, os republicanos e democratas se controvertem sobre a exigência da carteira de identidade. Se você precisa, ao votar, apresentar a carteira de identidade. No Brasil, não só você precisa de um documento de identificação com foto, mas você tem a identificação biométrica do eleitor. Você coloca a sua digital para votar. A urna é habilitada por meio da sua digital. Isso não existe no mundo, esse tipo de controle, esse tipo de exatidão para dar o voto. Vou além. Se vocês estudarem direito comparado, vocês vão saber que na Alemanha um alemão pode votar em todas as sessões eleitorais que ele quiser. O difícil é convencer um alemão a fazer isso, provavelmente. Se eles não têm uma norma proibindo isso, ou eles não têm, na verdade não é que não tem uma norma, eles não têm o controle nesse sentido que nós temos, de identificação de cidadão na hora de votar. Então, em tese, claro que ocorrendo isso é ilícito, mas ele poderia votar em mais de uma sessão. No Brasil, nós temos a identificação biométrica, que só habilita a urna a partir da sua digital, o que não foi adotado na eleição de 2020 por causa da pandemia, por causa do contato do dedo lá no dispositivo. Mas percebam o nível de controle que nós temos em relação ao voto. De novo, nosso voto é tratado como se fosse dinheiro. Pois bem, por que eu estou falando que o Covid é o filho feio? Porque a legislação eleitoral, gente, vocês vão lembrar aí, a competência para legislar é privativa do Congresso Nacional, das leis federais. Só a lei federal pode regular o pleito e o TSE pode editar resoluções para seu fiel cumprimento. Mas com o Covid foi diferente. O TSE permitiu, ou seja, ele não considerou ilícitas as normatizações feitas pelas secretarias municipais, pelas secretarias estaduais, com relação à limitação da propaganda eleitoral. Isso nunca aconteceu. Isso jamais aconteceria em situações normais. Isso viola, em última análise, esse princípio de competência para legislar em relação ao direito eleitoral, que é da União, que é do Legislativo Federal. Mas o tribunal manteve multas aplicadas por quem descumpriu os protocolos de segurança do Covid estabelecidos pelas secretarias municipais e estaduais. Ou seja, de maneira reflexa e indireta, o tribunal disse que se poderia legislar sobre propaganda, sobre restrições à propaganda pelos
que se poderia ou não, que se deveria se respeitar essas normatizações que nem lei às vezes eram recomendações das secretarias municipais e estaduais de saúde. Isso fere regra de competência da legislação, isso fere a legalidade como nós a conhecemos, ou seja, só existe punição para quando eu tenho uma lei específica regulamentando. Por exemplo, se você não pode, vamos usar o exemplo mais simples, votar sem máscara. Se o cidadão foi fazer propaganda política sem máscara, se isso foi disciplinado, que teria que usar máscara nos eventos eleitorais e você não usou, você foi multado por propaganda eleitoral irregular. Onde é que tem isso na legislação? Não tem. Não tem. E quem disse que era isso? Uma portaria da secretaria, uma normatização estadual, municipal, certo? Então, pela primeira vez na história, por assim dizer, nós permitimos que uma norma que restringe propaganda editada por órgão ou por ente absolutamente competente tivesse esse poder, pudesse ser multado, tivesse essa multa pudesse ser aplicada, e o TSE não reformou nenhum caso. Vamos ler o que diz esse julgado aqui. Eleição 2020, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral irregular, tutela inibitória, procedência, realização de comício, carreata e passeata, sonorização. Aí eu não vou ler tudo, mas aqui, diante da pandemia do Covid, salientes que os atos de campanha devem ser realizados seguindo as regras e exigências expressamente recomendadas pela autoridade sanitária estadual, através do parecer tal, aliás, as disposições das resoluções tais e quais da Bahia, com amparo na emenda constitucional 107, sob pena de multa diária por ato diante do risco iminente. Aqui foi um caso de astreintes. Destaque-se que as limitações impostas não violam os princípios democráticos da liberdade e legitimidade do pleito, uma vez que estes devem ser compatibilizados com outros de maior magnitude, como direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade, nele compreendida a segurança sanitária, sobretudo quando, com o advento da pandemia, a comunicação por meio das telecomunicações, especial da internet, ou seja, tem outros meios de fazer propaganda, você não deveria ter feito, fixado as treintes pelo descumprimento, e foi mantido, né? E aí teve regulamentação do próprio Tribunal Regional sobre isso, que também a princípio violaria os princípios que eu já falei, né? E aí ele segue explicando isso, e foi mantida a imposição das treintes nessa situação, certo? E teve casos em que foi feito multa eleitoral e que o tribunal não reformou também, tá? Eu trago aqui esse estudo de causa do Bolsonaro, do outdoor, e a gente já falou tanto sobre isso, ou pelo menos eu acho que falou de maneira satisfatória, eu não vou me deter a ele. Mas olha, esse outdoor aí, se esse outdoor foi feito no período eleitoral, ele é propaganda irregular, ele vai ser multado pelo artigo que veda o outdoor. Se ele for antes do período eleitoral, e aqui eu vou trazer a jurisprudência, nessa RP aqui, o ministro Fux disse que, ele não caracteriza porque não tem pedido de voto. E ele decidiu que não tinha, mas hoje eu diria que olha como o direito eleitoral é dinâmico e como os institutos, e há uma mudança. E, gente, quando você fala em instabilidade da jurisprudência do TSE, vocês têm que lembrar uma coisa, que nem todo mundo lembra. E eu nunca vi essa discussão ser levada nem no Supremo Tribunal Federal, mas ela é muito relevante. O que foi que eu falei agora há pouco, ainda hoje? A única corte eleitoral que tem 3 ministros supremos, 2 do STJ, 2 do advogado. Mas não é só isso. Essa composição ela é única porque ela é mutante por determinação constitucional. O legislador constituinte originário, a gente aprende, como diz o ministro Gilmar, isso é nível massinha do direito constitucional, ele é ilimitado. Quando se vai, em outras palavras, quando vai se escrever uma nova Constituição, ele não encontra paralelo nem na Constituição anterior, nem na legislação ordinária. Concordam com isso, né? Isso é nível massinha do direito constitucional. O poder constituinte originário, ele é ilimitado. Esse poder constituinte originário ilimitado, ele disse que o TSE tem essa formação. E ele disse que essa formação ela muda de 2 em 2 anos. No máximo de 4, eles podem ficar no máximo 2 biênios no TSE. O que é que eu espero de uma corte que muda por determinação constitucional do constituinte originário vai mudar nessa frequência? O que é que eu espero de uma corte assim? Que ela tenha uma jurisprudência flexível, que ela vá mudando muito rapidamente seus conceitos. Imagine, a idade mínima para ser ministro supremo, se não me engano, é 40 anos. Esse cidadão vai ficar dos 40 aos 75 lá. São 35 anos de magistratura. 35 anos de magistratura, é isso, né? 35 anos de magistratura constitucional. Se ele for assim que puder, né? Aos 40 anos. E assim eles vão
e a idade mínima, se eu não me engano, é 65 anos. Eles não podem ir além dos 65 para o Supremo, parece que mudou agora para 70, salvo engano, também. Mas o que eu tenho? Eu tenho uma corte que ela vai ter uma composição que vai perdurar por décadas. E essa jurisprudência ela se solidifica e ela se concretiza de maneira mais firme. O TSE, o máximo que um ministro supremo pode ficar lá são 4 anos. Do STJ, por outra normatização do STJ e por tradição lá, ele só mantém um ministro no TSE como titular por 2 anos, um único biênio. Então, a jurisprudência eleitoral, dada pelo órgão máximo, e os TRS também têm uma rotação muito grande, e aí são 2 biênios, mas assim, você tem uma corte de 4 anos titular. E não coincidem os mandatos. Por exemplo, agora, isso seria a Cultura Geral do Direito Eleitoral e do TSE. Em agosto, saem, nessa eleição, vai sair o ministro Fachin, volta não, né, porque ele nunca saiu do Supremo, mas vai ficar só no Supremo, vem a ministra Carmen Lúcia. E o ministro Mauro Campbell, o atual corregedor-geral eleitoral, sai e vem o ministro Raul para ocupar o cargo de ministro, porque aí o corregedor passa a ser o ministro Benedito. Ou seja, eu tenho 7 membros na corte, 2 vão ser alterados em agosto, gente, agosto e setembro. Então, a jurisprudência, voltando à vaca fria, é claro que a Justiça Eleitoral e o TSE vai ter uma alteração jurisprudencial, porque cada ministro tem sua convicção. E essas oscilações, mais do que naturais e próprias da Justiça Eleitoral, elas são desejáveis, na minha opinião. Então, a flutuação de jurisprudência da Justiça Eleitoral é um pouco maior do que nos outros tribunais. E eu não posso presumir que o legislador constituinte originário não previu isso, ou não queria isso. E eu não posso limitar a vontade dele, porque ele é ilimitado. Então, a par disso, voltando à vaca fria, como gosta de usar uma expressão do amigo meu, esse outdoor em 2018 não era ilícito. Por quê? Onde é que está o pedido de voto? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Bolsonaro pela honra, moral e ética, Paulo Afonso, Bahia. Para aquela época, isso não era propaganda eleitoral antecipada e ilícita. Eu garanto a vocês que esse mesmo Bolsonaro, não, Bolsonaro é o mesmo. Essa mesma propaganda agora, por ser em outdoor, ela dispensaria o pedido de voto e ela seria ilícita. Vejam como muda. Mas, e agora? Isso no período pré-eleitoral, certo? Onde eu tenho dúvida se eu preciso ou não de voto, mas eu digo hoje eu digo hoje que isso seria ilícito. Agora, se eu der, olhe como também não faz sentido, como algumas coisas não faz tanto sentido assim. Murilo, isso aí é 15 de agosto, mudou a chave, passa para cá, 15 de agosto. 15 de agosto, isso é um ilícito eleitoral? Sem dúvida nenhuma. Pode propaganda eleitoral por outdoor? Não. Vedação expressa. No período eleitoral, isso é uma propaganda irregular, ele vai ser multado. Ele quem? O autor. Paulo Afonso, Bahia. Eu posso estar errado. Acredito que o Bolsonaro nunca teve um Paulo Afonso na Bahia. É uma chance. Eu sei que ele nunca teve em Nossa Senhora dos Remédios, no Piauí. Porque eu tenho uns amigos de lá, se o presidente fosse visitar lá, ou como candidato, eles iam me dizer. E se lá tivesse um outdoor, eu podia multar ele pelo prévio conhecimento? Ele nunca foi lá. Ele vai uma vez por ano em cada estado. Em alguns estados vai até menos. Então eu não posso multá-lo, mas eu posso multar o autor. Aí eu vou ter que procurar o autor. Mas ele não. Mas se isso, ontem e hoje, no período eleitoral, isso é uma propaganda eleitoral irregular, porque é em outdoor. E isso é uma propaganda eleitoral, pela honra, moral e ética, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, eu acho que a gente nisso não discorda, beleza? Eu acho. Vocês podem mandar mensagem se discordarem. E podem ser até a maioria, como dizia o ministro Versiani, eu fico vencido numa boa. Aí o ministro disse que não era propaganda, olha esse outro também, essa aí é no sertão do Pajeú. Bolsonaro, a foto dele sorrindo, V de Vitória, o sertão do Pajeú com Bolsonaro e Joel da Harpa. O Joel da Harpa era um candidato estadual, vejam, uma propaganda aí dos dois, aí eram pré-candidatos. Mas se esse mesmo outdoor for colocado do período eleitoral, hashtag Bolsonaro, o sertão do Pajeú com Bolsonaro e Joel da Harpa, juntos somos mais fortes. É isso que diz, talvez vocês não estejam vendo aí, mas é isso que diz, tá? Nesse caso, o que eu tenho? Uma propaganda eleitoral? Vocês têm dúvida disso? Não. Eu também não tenho. Eu multaria por propaganda em outdoor. Provavelmente eu multaria o Joel da Harpa, porque ele deve ser o autor, né? Que deve ser o político local. Não conheço, enfim. E se alguém conhecer, eu não estou falando mal dele, mas fazendo uma análise do outdoor, eu faria essa multa. Eu daria essa multa. Eu glosaria essa conduta.
certo? Porque é um outdoor no período eleitoral, tá bom? Eu usei esse porque esse caso, eu acho que até alguém aqui falou da presidencial, assim, eu não vou dizer o que é na moda, mas o que acontece muito é isso. Meio, e isso é interessante, é um fenômeno político que os sociólogos, antropólogos, enfim, os estudiosos das ciências sociais deviam estudar relacionados a isso. É que esse candidato, o atual presidente, ele gera muito esse apoio de associações, instituições, assim, esse apoio voluntário, totalmente desvirtuado, totalmente desconectado com algum partido político, porque ele era de um partido, nessa época, um partido pequeno, enfim. Foi um fenômeno interessante a campanha dele, em termos políticos, científicos, eleitorais, não faço nenhum juízo de valor sobre se é devido, indevido, certo, errado, bom, ruim. Essa é com o eleitor, com vocês, e no dia que forem votar. Aí e tem essa representação, esse outdoor gerou essa representação, se vocês quiserem anotar, 19160. Agora, como é 0600, esse número é cumprido, a gente só fala o final, 9160, 0600, 9160, se quiserem dar uma lida nessa decisão. Mas lembrando que isso é 2018. O ministro Marco Aurélio, de novo, gostava de dizer o seguinte: eu não tenho compromisso com os erros de ninguém, nem com os meus. Isso vale para a jurisprudência do tribunal. Se foi certo ou foi errado naquela época, o tribunal pode mudar. E é até normal que ele mude as suas concepções. O 45 diz assim: encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições. Gente, eu trago esse caso aqui, porque eu achei tão interessante. Eu tenho um amigo de infância que ele tem atuação no direito eleitoral. E aí como eu também dou aula, e eu gosto, e assim, eu discuto direito eleitoral com o motorista do Uber, com todo mundo, com quem quiser discutir. Eu até sou bem empolgado em relação a isso. Então, assim, eu adoro discutir direito eleitoral e eu discuto, e esse meu amigo calhou dele atuar no eleitoral e às vezes ele me pergunta umas coisas que eu acho interessante, porque é o direito eleitoral lá na origem, é lá no município, ele tem uma atuação, às vezes ele tem uma dúvida, ele me pergunta e aí eu sempre academicamente, assim, nunca... Ele me pergunta e eu digo minha opinião e às vezes eu digo, olha, nem é isso que o tribunal decide e tal, falo da jurisprudência, no sentido mesmo de discutir o direito eleitoral, ou às vezes num evento que sou chamado para falar, eu sempre discuto, porque as pessoas sempre têm muitas perguntas e, enfim. E aí esse artigo vem à baila, porque diz o seguinte, ó: encerrado o prazo para a realização das convenções, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário, dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação. Ou seja, eu tive a eleição, encerrado o prazo para a realização das convenções, tive a convenção, então, quando eu tenho... O que a lei está dizendo sem dizer, né? Gente, eu tive convenção, eu tenho um candidato. Se eu tenho um candidato, concessionária, emissora de rádio e televisão, as duas operam no Brasil em que regime? De concessão. Concessão pública é como se elas pudessem fazer campanha, é como se o Estado estivesse fazendo campanha para alguém, por isso que não pode. Então, eles não podem dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Como eu falei, eu sou do estado do Piauí, alguns políticos têm ligações com televisões, com rádios, isso é muito comum para quem atua nos municípios, principalmente a TV é um negócio mais complexo, né? TV é um negócio que exige mais recursos, etc., mas a rádio é muito presente nos municípios. Então, o que ele está dizendo? É irregular que no período eleitoral você dê tratamento privilegiado a um candidato. Artigo 45 veda isso. E aqui, gente... aí você vai dizer assim, não, mas tem emissora de rádio que faz propaganda ostensiva, pede voto. Eu digo, eu sei, isso é desbordar ao extremo da legislação eleitoral. Mas o que é que nós temos? Tratamento privilegiado, ou seja, só entrevista esse candidato. Quando é subliminar, quando é, digamos assim, indireto, você vai dar espaço para ele falar. Como candidato ou como político, às vezes é um prefeito em reeleição, você vai dar espaço para ele falar. Isso... Se você não ouve todo mundo, você está dando um tratamento privilegiado. Partido ou coligação, e aí, federação. Sempre leem federação, federação, federação. Vocês não vão esquecer isso. E aí ele me disse o seguinte, olha, nessa situação, o tratamento privilegiado, como é que eu vou dar um tratamento isonômico? Eu disse, olha, é muito difícil falar em tratamento isonômico. Por quê? Porque dependendo da cidade, dependendo do estado, tem uma
pleiade de candidatos gigantesca. Então, dar tratamento privilegiado ou não é um conceito jurídico indeterminado, é difícil de se definir. E isso vale para o período eleitoral, sem dúvida, é o que a lei está dizendo. E vale para o período pré-eleitoral também. Você vai ver que as normas eleitorais, elas são aplicadas dentro e fora do período eleitoral. Essa é uma norma que vale para o período eleitoral, mas pode um concessionário dar um tratamento privilegiado antes do período eleitoral? Não. E aí, como é que a Justiça Eleitoral disciplina e discute isso? Ela vai dizer o seguinte, olha, antes do período eleitoral, o tratamento privilegiado ele tem que ser interpretado de maneira menos rigorosa e no período eleitoral de maneira mais rigorosa. Porque, lembrei lá, princípio da isonomia entre os candidatos. Aí eu trouxe um julgado do período, um julgado interessante, ó. De fato, essa corte já teve a oportunidade de assentar aqui, atenta contra o princípio da razoabilidade, obrigar os veículos de comunicação a convocar todos os candidatos registrados e a realizar cobertura jornalística diária de todos eles, impedindo-os de exercer sua função por critérios mercadológicos, desde que não desmordem para o privilégio. As restrições contidas no 45 devem ser interpretadas em consonância com a liberdade de informação jornalística. Olha que interessante. O que é que o tribunal está dizendo? Gente, eu tenho que dar tratamento isonômico, mas eu não posso ignorar que esse meio de comunicação ele vem de notícias. E as notícias têm interessados nela. E você não pode querer que ele dê o mesmo destaque ao candidato que tem 0,5% dos votos, em detrimento de um candidato que está na liderança das pesquisas, ou do interesse popular, porque ele está vendendo as notícias. É um mercado de notícias, no bom e no mau sentido. Então eu não posso fazer isso, porque aí eu estaria, por meio do artigo 45, desvirtuando toda a situação eleitoral. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto, vou usar o Emael de novo. O Emael não pode ter a mesma repercussão do Cabo Daciolo, que teve mais votos do que o candidato Gustavo Meirelles na última eleição presidencial. Então, se eu fizer isso, eu vou estar desprestigiando o serviço de comunicação e impedindo que ele haja de acordo com seus critérios mercadológicos de interesse. Eu tenho um candidato que gera interesse, Cabo Daciolo, gerou interesse na última eleição, ele foi mais votado, repito, do que o Gustavo Meirelles, mais votado do que o Emael, quase teve a votação do Ciro, candidato relevante. E eu não posso fazer com que ele, quando vá dar a notícia, ele se foque num candidato que tem uma percentual menor. Então, voltando à lei, eu não posso dar tratamento privilegiado a esses entes no período eleitoral. Essa norma é muito importante e é muito interessante que assim seja. Se tiver alguma pergunta, ainda se tiver tempo, eu vou deixar um minuto final para responder eventuais perguntas. Então, esse é o artigo 45. Murilo, o que eu quero saber do 45? Bom, rádio e TV não pode dar tratamento privilegiado, nem antes da eleição, nem durante a eleição. Lembrando que antes da eleição, esse dispositivo ele ainda é mais suave na sua aplicação. E aí, gente, a pergunta também que ele me fez é o seguinte, o TSE acaba de decidir, você que está sempre antenado com a jurisprudência do TSE, acaba não. No ano passado, no final do ano passado, ele cassou o deputado estadual Francisquini por fake news. O que é que o TSE, para fazer isso, assentou? Que a internet e as redes sociais são meios de comunicação social. Emissora de rádio e televisão é meio de comunicação social. Então, esse candidato, esses canais, eles podem dar tratamento privilegiado a candidato? E aí ele falava um caso que eu achei sensacional. Existe um canal no YouTube, no estado dele, que se auto-intitula Televisão... Eu não lembro o nome, mas vamos botar, Televisão Buriti. O canal de YouTube Televisão Buriti, ele se diz canal de televisão, ele diz assim, meio de comunicação, ele se auto-intitula um canal de notícias e ele dá tratamento privilegiado a candidato, partido, coligação, se ele fizer isso. Vamos trazer para o caso concreto. Ele está submetido ao artigo 45, ele se auto-intitula um canal, perdão, acho que bati no microfone, um canal de comunicação. Mas ele pode cair no 45? Não tem caso na jurisprudência do TSE sobre isso. É interessante demais. O que é que o TSE vai decidir? Não sei. Mas acompanhe, porque pode vir à baila o caso da canal de YouTube que se auto-intitula um canal de notícias que dá tratamento privilegiado ao candidato partido ou coligação. Formalmente, ele não é um concessionário
em uma emissora de rádio e TV ou um concessionário de serviço público. Mas materialmente ele pode ser um canal, ele pode ser tratado como tal. O tribunal disse que para as ações eleitorais que levam à cassação, no caso de divulgação de fake news, ele era um meio de comunicação social. Eu enquadraria ele aqui? Cabe ao intérprete e ao operador do direito fazê-lo e, eventualmente, ao tribunal e aos juízes eleitorais responderem. É interessante demais? Tem resposta? Não. Aí vocês que vão dizer, quando vocês acionarem a Justiça Eleitoral, vocês vão dizer que se isso é acionável pela Justiça Eleitoral, e uma vez que foi dito se a Justiça Eleitoral, como ela vai atuar. Eu acho interessante, eu ainda não consegui formar convicção, nem a favor de um caso, nem a favor do outro, mas eu achei muito interessante. Quando tiver um minuto. Já mandou, né? Só me avisa quando um minuto. Aí ele vai seguir, de fato, essa corte já teve a oportunidade de assentar que atenta contra o princípio da razoabilidade de obrigar os veículos de comunicação a convidar todos. Eu já li isso aqui? Ou estava lá? Não, estava. Eu já li, perdão. Aí, esse artigo 45 é bem interessante, considerando isso. Gente, poder de polícia, a gente já falou, exercida pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais eleitorais. O artigo 41 fala disso. E vedada a censura prévia, isso também é muito importante. A justiça eleitoral é uma justiça da democracia, é uma justiça para permitir que a eleição ocorra, mas ela tem que ocorrer de maneira democrática. E a democracia se faz se garantindo a liberdade de expressão de maneira prioritária. Bom, eu recebi mais uma pergunta e aí eu vou encerrar aqui em poder de polícia. Ele tem que ser exercido na forma da lei. Aí eu chamaria a atenção da resolução também, desses artigos aqui, voltando à resolução, essa resolução 23547 de 2018, mas eu acho que essa é anterior. É o mesmo dispositivo, mas naquela resolução que eu já citei mais à frente, procurem lá a forma de provocação e etc. do poder de polícia. Aí já tem algumas coisas que eu já falei aqui do novo CPC da decisão judicial, mas eu não vou avançar nisso. Fica para uma próxima aula, um próximo momento. Mas já agradeço demais vocês e agora eu vou às perguntas para a gente poder encerrar, tá? Qual o juiz competente para conhecer de representação por propaganda eleitoral ilícita em favor de prefeito ou governador? Prefeito é o juiz eleitoral daquela circunscrição eleitoral, por exemplo, do município de Teresina, usar meu estado, seria o juiz que está exercendo a função eleitoral naquele município. Para governador, a representação tem que ser direcionada ao TRE, e aí vai ser distribuída a quem? Ao juiz de propaganda que a gente viu aqui atrás, que eles, o poder de polícia, eles exercem o poder de polícia e eles são os juízes competentes para essas representações. Qualquer discurso pelo próprio candidato presencialmente em palestras ou encontros com esses convidados é uma espécie de propaganda eleitoral? Aí, gente, eu volto ao início da aula. Qualquer discurso, não. Leiam 36A para saber o que não é. Olha como o legislador foi cruel com todos nós que interpretamos o direito eleitoral. Ele não diz o que é propaganda eleitoral antecipada, ele diz o que não é propaganda eleitoral antecipada. Propaganda eleitoral é tudo que você possa dizer para alguém para lhe obter o voto. Eu quero te convencer que eu sou o melhor, eu sou a resposta para os problemas do Brasil ou do estado do Piauí, para ficar lá no meu estado. Vou dizer, olha, eu tenho ideias boas, eu faço isso, eu faço aquilo, o outro lado é terrível, que está na moda, né? Então isso é propaganda eleitoral? Mas se ela for antes do dia 15, ela vai ser lista se eu pedir seu voto. Se eu não pedir, a princípio ela não é lista. E no período eleitoral, ela é uma propaganda eleitoral porque ela tem essa intenção de conquistar o voto. Lembra lá do conceito do José Jairo Gomes, lembrei do nome dele completo, chamei ele de José Gomes, é José Jairo Gomes. Na hora aqui, pelo nervosismo, eu esqueci. Então, você volta lá atrás, é uma propaganda eleitoral? É a propaganda eleitoral, tem que saber se ela é lista ou ilícita. Se ela é lista, não tem nenhum problema. Agora, se eu disser, por exemplo, que você, meu adversário, João Luiz, o João Luiz, ele foi condenado por improbidade administrativa, ele roubou dinheiro público, etc. Aí você pode conseguir o direito de resposta se isso não for verdade. Ou se isso for uma fake news. Se eu disser que você é ajudado pelo governo americano, isso é uma fake news. Aí você vai conseguir um direito de resposta, você vai conseguir que essa publicação, ou vai pedir uma retratação, ou vai pedir que isso saia do ar, etc. Entrevista de apenas um candidato por um canal do YouTube é tratamento privilegiado? Não. O canal do YouTube ele tem liberdade para fazer entrevista com um candidato no período eleitoral, com pré-candidato. A resposta, se ele precisa dar tratamento isonômico, ainda não veio pelo TSE, pode ser acionado. E assim, se pode ou não, vai dizer o judiciário. Você pode ingressar com a ação e reclamar, enfim. Gente, antes de terminar, eu queria falar
e eu vou falar bem rápido sobre as redes sociais para dizer o seguinte: a normatização das redes sociais em relação à propaganda, ela é livre, impulsionamento de conteúdo só pode ser feita pelo candidato, nunca o eleitor vai poder fazer. Eu queria fazer esse alerta para vocês. Isso é propaganda irregular. A propaganda com impulsionamento de conteúdo, que eu queria falar, que a gente está sem tempo, ela só pode ser contratada para falar bem do candidato, ou seja, se você disser contratar o candidato, contratou o conteúdo para falar mal do adversário, pode ser a expressão da verdade. Dizer o seguinte: João Luiz, você foi condenado por improbidade administrativa. E isso é a expressão da verdade. Tem uma condenação por improbidade administrativa, acórdão tal, processo tal, número tal. Você impulsionou isso pela internet, isso é irregular porque você está falando mal dele. A TSE interpreta que impulsionamento de conteúdo só pode ser positivo. Isso é bem interessante. Depois procure isso como julgado, porque é uma forma importante de propaganda, que é essa de impulsionamento. E cuidado com as fake news, porque o tribunal está com um olho gigante nisso. Ele que se preocupa com isso, ele quer um pleito limpo. Então, se vocês forem fazer assessoria de alguém, trabalhem com a verdade, porque a verdade, além de libertar, economiza o bolso do candidato, do partido, da federação e, eventualmente, da coligação. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, da IEJA, do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, pelo convite, pela recepção excelente que eu tive aqui. Agradecer a vocês que me escutaram, dizer que eu sigo à disposição de vocês, eventualmente, para alguma pergunta, passar para o professor. Se eu puder responder, eu respondo, se eu souber. E sucesso nos estudos de direito eleitoral de vocês, que vocês continuem aí nessa área que, para mim, é a área mais importante, a mais interessante do direito brasileiro. Um grande abraço e até a próxima. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.